Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, essa comic shop de São Paulo que faz um trabalho muito bacana aí com envio de quadrinho para o Brasil inteiro, cuida muito bem da embalagem, tem um diálogo bacana com seus clientes, tem um diálogo bacana com a Gibisfera, tá aqui com o Ministério, tá com o Universo HQ, tá com outros influenciadores, enfim, Comic Boom faz um trabalho muito bacana e vale a pena conhecer o trabalho deles clicando no link que está na descrição. Mas vamos lá, né? Antes de falar do assunto de hoje, eu quero só dizer uma coisa. Parece que o YouTube tem essa impressão que o YouTube mudou um pouco as métricas, não sei o que. Os vídeos não têm chegado às pessoas. Então eu vou te pedir um favor. Cara, dá teu like logo de uma vez, curte esse vídeo, compartilha com outros, dá uma olhada nos vídeos anteriores que podem não ter chegado a você. Para o Ministério, que é um canal pequeno, essas mudanças, essas coisas afetam muito. Então dá uma olhadinha aí pra gente não flopar tanto com o nosso trabalho aqui, tá certo? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Free Man. O seguinte, Free Man é um quadrinho do selo Loro Buono Fumetti. Você já me viu falar desse selo aqui várias vezes, mas com Free Man tem algumas diferenças. Primeiro, o selo Loro Buono Fumetti, ele tem como foco quadrinhos italianos, mas ele publica basicamente Bonelli. E basicamente está na editora 85, é um selo do Ricardo Lesbão, mas que publicou lá na editora 85, por exemplo, Saguaro, publicou títulos Bonelli como Primavera de 68, enfim, são na editora 85 e na Bonelli. Free Man não é um título da Bonelli, nem está na editora 85, está na editora da Rosa. Muito legal essa coisa do selo Loro Buono Fumetti aparecer em algumas editoras e pensando no perfil da editora e os títulos que quer se trazer, né? Então, continua na editora 85 esses títulos Bonelli, trouxe esse título aqui que é italiano, mas não é Bonelli, pela editora da Rosa. E como eu disse, não é Bonelli, é publicado originalmente, essa história aqui está sendo publicada aí, né, na revista Scorpio italiana, que é uma revista semanal, um mix semanal, traz de histórias bem distintas. E eu vou dizer, e aí vou ser bem sincero com vocês, que quando isso aqui foi anunciado, Free Man, eu não fiquei interessado, sabe? Não despertou meu interesse. Talvez pelo preconceito de não ser Bonelli. Eu pensando, será que quadrinho italiano não Bonelli é interessante, né? Preconceito burro, mas preconceito, né? E eu fiquei... quando eu peguei isso aqui para ler, eu fui surpreendido, assim. É uma história bacana. São personagens bem construídos, uma boa pesquisa histórica, bons desenhos. Tem roteiro do Gianluca Pireda e desenhos do Vincenzo Arcés. E a trama, ela começa no contexto da Guerra de Secessão, que é aquela guerra que opôs o norte e sul dos Estados Unidos por causa da questão da escravidão. Só que nessa edição aqui, nós não vemos nada da guerra. Só ouvimos falar da guerra algumas vezes por alguns personagens. O que nós temos aqui? O contexto dos escravizados dentro de uma fazenda. E há um protagonista, que é o Theo, um escravizado, que é antagonizado por um capataz que é muito cruel com ele, o tortura, o persegue. Em determinado momento, há o estupro de uma moça escravizada e a morte dela. E as suspeitas recaem sobre esse capataz. Cara, há toda uma situação de tensão da fazenda, o medo por parte do dono dos escravos se revoltarem. E o Theo, numa situação de ameaça à vida dele, ele acaba reagindo e atacando um homem e ele julga ter matado esse homem. Então, ele vai fugir. E o que nós vemos aqui, em grande parte, é a fuga dele. Nós vemos a construção dessa situação, da tensão na fazenda, a apresentação da fazenda, dos personagens, do capataz, do proprietário, e depois o começo da fuga do Theo. E, cara, é legal aqui, o que é legal? A construção dos personagens, eles têm camadas, por exemplo, o dono da fazenda é bem interessante, isso mostra que o problema da escravidão era estrutural, assim, porque o dono da fazenda, ele, por exemplo, ele tem uma posição social e ele vive a partir das pressões dessa posição. Mesmo quando ele julga que uma situação é injusta, por exemplo, ela julga que um escravizado está correto na situação, tem as pressões da própria sociedade no entorno, da posição que ele ocupa. Ele externa o desejo que os escravos fossem libertados, os escravizados fossem libertados,
mas ao mesmo tempo diz que não poderia. Então, assim, é todo um contexto ali de construção do personagem. Ele tem uma filha abolicionista, que é interessante, assim, que é interessante. Nós temos a situação de um homem branco, por exemplo, que viveu na condição de escravizado. E, cara, muita coisa é interessante. O próprio Theo é um personagem bacana. E é o tipo de trama que ela tem tudo para ir numa crescente. Ela tem tudo para só ir melhorando. Tanto nessa questão de explorar mais os personagens, quanto de aumentar o contexto e a gente perceber o que está acontecendo na sociedade mais ampla. Porque o Theo saiu da fazenda. E que mundo é esse que ele vai encontrar? É provavelmente um mundo que ele nem conhece direito. Ele conhece. Isso é uma coisa interessante, né? Eles viviam dentro da fazenda, eles nem sabiam que estava acontecendo uma guerra pela libertação dos escravizados, por exemplo. E, cara, que mundo é esse que ele vai encontrar? É uma ficção histórica bem bolada e não é Bonelli, como eu disse, mas facilmente poderia ser. Consigo imaginar isso aqui sendo lançado como um título Bonelli. E eu fiquei, depois que eu pensei sobre esse meu preconceito meio bobo aí, fiquei pensando que é legal ver esses quadrinhos chegando por aqui. Que não é um quadrinho, vamos colocar assim, da primeira prateleira. E aqui eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de fama, das pessoas conhecerem. É um quadrinho que sai numa revista na Scorpio, que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, e o Celuloro Bueno Fumetti, junto com a editora da Rosa, está disponibilizando pra gente. E é um quadrinho bom, é um quadrinho legal, assim. Só que é um quadrinho que não tem tanto holofote. É daqueles quadrinhos que é legal a gente comentar aqui no canal. Eu sempre fico pensando quando faço vídeo assim, não vai ter muitos views. Mas é o tipo de vídeo que é um serviço a gente fazer, sabe? É legal a gente fazer para que as pessoas conheçam quadrinhos que elas não conheceriam de outro modo. Inclusive, o segundo volume de Freeman está no Catarse. E dá para adquirir lá o segundo com o primeiro. Acho que tem também. Vou ver se tem a loja da Rosa. Vou ver se alguém quiser só pegar o primeiro, onde está disponível. Mas no Catarse está com certeza. Vou deixar o link na descrição. Inclusive, o pessoal que curte Bonelli, que curte Tex, curte Ken Parker, cara, pode gostar muito disso. Falar em Ken Parker, a temática aqui, certos andamentos, me lembrou um pouco, o tipo de história é bem diferente, mas Ada é um dos maiores clássicos do Ken Parker. É a história, toda a trajetória de uma escravizada, tanto na sua vida na fazenda, quanto após sua libertação. Enfim, Ada é muito legal. Ada é muito legal e Freeman, de alguma maneira, me lembrou Ada. Quantos volumes vão ser isso aqui? Já foi anunciado no Brasil, serão 6 volumes, cada um traz 2 histórias italianas, e nos 6 na verdade tudo completo, e 6 volumes nesse formato maior aqui, só para vocês pegarem, vou pegar aqui uma revista mensal, o tamanho de uma revista mensal de super-herói, para vocês verem como é que o tamanho é maior, assim, né? É um pouco maior que uma mensal de super-herói. Deixa eu pegar aqui, só para vocês verem, né? Formato um pouco maior, preto e branco, e 6 volumes, sendo que o segundo tá para sair, tá certo? Enfim, minha gente, tá aí um quadrinho que me surpreendeu e, cara, já há tanto tempo aí lendo coisa, né? E aí a gente fica com esses preconceitos bobos ainda, e é bom, mas pelo menos eu tenho esse esforço de quebrá-los, né? E é bom quando a gente os quebra e percebe que tem muito gibi bom que a gente não conhece. Enfim, vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha curtido. Mais uma vez eu vou pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe. Isso está muito importante para o atual momento no canal. Vou lembrar também do link dos parceiros que estão na descrição, da Comic Boom, tem parceria também com a Panini XP e tem o link da Amazon, né, que eu recebo sempre uma comissão quando alguém faz uma compra através desse link. Se você for usar ou fazer qualquer compra na Amazon, desde, sei lá, de uma cama, de um computador, de um livro, de uma resma de papel, se você usar esse link, você ajuda demais o canal a se manter a melhorar, tá certo? Então eu paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.